Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer a crítica do filme Final Fantasy, filme de 2001, distribuído pela Columbia, mas com a alma japonesa. Vocês lembram desse filme? Esse filme eu assisti na adolescência, ali pré-adolescência, e foi um marco, mas eu confesso que na época eu não gostava, e eu entendo completamente porque eu revi agora para fazer aqui a análise para vocês. Mas assistindo novamente é um trabalho muito bom, um trabalho muito competente. Podemos dizer que até que é um cult, mas tem muita coisa para falar, tem muita coisa aqui para comentar. E vamos falar um pouco ali sobre o jogo, porque a gente pensava que era inspirado no jogo, que na verdade é inspirado só na franquia. Esse jogo ainda veio a existir ali na década de 80, no final da década de 80, e teve seu ápice ali, teve seu auge nos anos 90. Eu cheguei a jogar até antes ali do filme, ainda no finalzinho dos anos 90. E o filme, ele é um sonho. Esse filme aqui ele é um sonho porque o autor e também diretor Hironobu Sagoshi, ele acabou investindo muito alto. Se cada jogo tem uma história, se cada jogo ali tinha seus personagens, aqui não foi diferente. Ou seja, Final Fantasy não é inspirado no jogo, é inspirado em um novo universo, é uma nova criação. Para vocês terem ideia, esse filme é tão assim aclamado pelos cults, onde foram o primeiro experiência em foto realística. Ele é um trabalho onde pela primeira vez ali o 3D foi constante, ou seja, já tinha séries televisivas, já tinha ali alguns curtas, mas esse não. Esse é um longa-metragem totalmente fotorrealista em 3D. A gente vai falar melhor sobre alguns detalhes no tópico de animação. E vamos à sinopse. A sinopse ela é bem complexa, se formos ao assistir o filme, que talvez que tenha sido dificuldade desse filme ficar tão popular. Então a gente teve ali uma invasão alienígena, onde a humanidade diminuiu muito. Ou seja, o cenário é pós-apocalíptico. A humanidade ali teve essa invasão desse meteoro, que houve os conhecidos fantasmas. Fica aí na cabeça com esses fantasmas, caso você não conheça o filme. E a humanidade acabou se escondendo ali pela presença dele. Existem duas teorias. De um lado, a gente tem a nossa protagonista, que é a Akio, onde, através do mentor dela, Cid, falando em Cid, ele é um personagem que tem um nome recorrente na franquia. Então eles acreditam, segundo alguns estudos, segundo umas questões espirituais, que esses espíritos estão vagando, que na verdade houve ali uma explosão no planeta deles e aí eles acabaram vindo aqui para a Terra após ali uma guerra, após uma luta entre eles. E existe a parte dos militares, onde eles têm a vontade ali de destruir, de dizimar com o grande armamento que eles têm. Ou seja, temos aí esses dois lados. Se o lado da cientista quer ir de uma maneira mais pacífica, então eles têm uma teoria com o Cid, o mentor dela, que existem espíritos que têm total união ali com a natureza, capaz de dar equilíbrio a esses fantasmas. Ou seja, os espíritos irão trabalhar e ela tem que juntar esses espíritos, mas a nossa protagonista, ela foi infectada por esses alienígenas que não falam o nome isso é outro mérito da animação, mas eu vou falar um pouco antes. Quando você vê, o autor mostra, você vê, mas eles não veem. É muito interessante isso, não precisa deixar escuro, ficou muito interessante, parece uns tarântulas, uns dragões ali, uns fantasmas, é bem trabalhado, é um outro grande charme da animação. Então, temos essa sinopse, temos essa busca aí da protagonista, onde ela foi infectada e ela começa a ter visões sobre os fantasmas, sobre a humanidade, afinal de contas está escassa. Ou seja, ela acaba ali ganhando uma sensibilidade, sendo sensitiva ali
perante algumas situações. Ou seja, a condução do segundo ato até o começo do terceiro ato é a busca dos espíritos, e a gente tem o último espírito, o oitavo espírito, que a gente tem lá no final, que a gente vai falar um pouco melhor ali quando chegarmos sobre a análise do ritmo. E vamos para a animação, como aqui já falamos, sobre ser hiperrealista, sobre a questão dos detalhes em 3D, em CGI, que é um capítulo à parte. Nós tivemos Tron, nós tivemos o próprio Avatar, nós tivemos outras obras ali que acabaram inventando a roda no cinema. E esse filme, só os cultos, né, acabam ali lembrando, mas foi um trabalho maravilhoso. Realmente, eles quiseram inventar a roda, realmente, eles quiseram ir a mais. E até hoje, o trabalho ainda é bonito, o trabalho ainda é satisfatório. Afinal de contas, alguns jogos só chegaram a esse patamar muitos anos depois. Deu uma envelhecida? Deu, porque a animação melhorou. A gente sabe que é muito rápido, com o passar dos anos, assim, poucos, a animação já melhora, mas o filme, ele ainda, no quesito da animação, envelheceu satisfatoriamente. Você assiste, realmente foi o máximo que eles fizeram, e realmente detalhes de cabelo, detalhes ali do rosto, movimentação, aquilo para a época, quando a gente era adolescente, até um pouco ali, anos 2010, mais ou menos, 2009, né? Caso ali de Avatar. Então, realmente, sobre a questão da animação, é aplausível, aplaudido, inclusive, até hoje. Então, inclusive, a Akio, a modelo ali da protagonista, ele queria expandir ali para outros filmes, para ser um personagem recorrente. Vai lá que teria outro filme, não necessariamente da franquia, mas e sim de outras produções ali que a Sony ou outros estúdios queriam fazer. Então, sobre essa questão da animação, martelo batido aqui. E agora vamos para o ritmo do filme. Falamos aqui da sinopse, e o ritmo é uma das maiores dificuldades desse filme. Então ele quer ser culto, ele quer ser algo muito complexo, ele acaba demorando a acontecer muita coisa. Não necessariamente só a ação, não necessariamente. O desenvolvimento dos personagens é demorado, então fica só essa polaridade, onde poderia trabalhar ali com outros personagens, mas demora-se a acontecer tudo, e além disso, tem muita ponta solta. Lá, quando eu assisti pelas primeiras vezes, eu não entendia nada. Quando eu assisti agora, principalmente para explicar para vocês na análise, então realmente é muita ponta solta, é muito conceito solto. Até mesmo se você é fã dos jogos, talvez o que esse cara estava pensando em querer fazer. Existem algumas teorias que ele fala sobre a questão da morte da mãe, sobre essa questão de espírito, de fantasmas, que tenha sido a influência para conduzir o filme. Mas o ritmo ele não é bom. Ele vai ter ação, sim, ele vai ter ali momentos marcantes que vai te emocionar, mas realmente não é bom. Talvez o que não trouxe a popularidade dele tenha sido o ritmo, nem tanto a sinopse, nem tanto a história. A gente poderia ter pego essa história se caso o ritmo fosse muito bom. Não necessariamente aqui, quero deixar bem claro que ele fosse frenético, mas que ele fosse bem trabalhado em tudo que ele estava conduzindo ali. E vamos à trilha sonora. Aí sim, a trilha sonora é um trabalho maravilhoso. A trilha sonora entra em compasso com a própria animação, que mostra a grandeza da animação, por incrível que pareça, porque ela vai trabalhar ali em sincronia com aquilo, sob a conteúdo melancólico que o filme vai apresentar algumas vezes, e quando tem ação também é muito bom. A trilha sonora realmente, esse filme não teve um bom casamento ali, mas realmente a trilha sonora é outro ponto alto ali, com o lado da animação. Quando chegamos ali no terceiro ato, eu não vou contar aqui todos os spoilers, mas existe sim heroísmo, existe sacrifício, muita ponta fica solta, essa questão ali dos espíritos também
tem coisa que não desce, tem coisa que realmente... Que viagem, né? Existe uma expressão, que viagem, viajar aqui. E realmente, será que isso é Final Fantasy? Vocês aí comentam, será que na verdade eu só quis dar o nome da franquia ali de games que fez tanto sucesso e expandir para o cinema de outra forma? Que o filme foi um fracasso. O filme foi um fracasso, apesar de tudo de bom que eu já falei aqui sobre ele, realmente ele não foi bem aceito e acabou que o estúdio foi cancelado. Foi cancelado e outros filmes de Final Fantasy que vai ter análise aqui também no canal, os outros dois, os filmes, eles já foram feitos pela própria Square. Então já foi de outra forma, já foi em ligação total ao game, fazia ali uma frequel, uma sequel, enfim, a gente quando chegar nas análises, porque realmente também eu não lembro e talvez eu nem joguei. Então a gente vai ter uma análise até melhor, até mais interessante para você que joga, para você que é game, perante a isso. Mas é sobre isso. Final Fantasy é um filme bem complicado, tem altos pontos, poderia ter sido melhor. Talvez ali, se a vontade fosse só para os fãs, não, vamos fazer algo que tenha muito mais sobre o fã. Mas aí o diretor e criador acabou tomando novos passos. Tem pontos ali que realmente poderia ter sido melhor, mas ao todo, hoje eu acho ele bom, satisfatório. Mas talvez esse filme, caso você queira Final Fantasy, aquele que você está jogando, realmente ele não vai ser muito bom. Talvez exista uma expressão que eu não gosto para filme, mas aí você vai ter sono, você vai ficar com sono. É sobre isso. Assista novamente, dá uma oportunidade, não só pelo gráfico, você poderá estar mais velho se você viu antes, então pode ser que tenha outra experiência. Mas é sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.